Bom, boa noite, boa noite, boa noite. Quarta-feira, 28 de julho de 2021, Universidade Federal de Uberlândia, curso de Gestão da Informação, na Faculdade de Gestão e Negócios, disciplina Inteligência de Negócios. A gente está falando da parte introdutória do ambiente de BI, de framework. Hoje a gente comenta um pouco sobre Data Warehouse, né, as características, o que é, como que funciona, modelos de implementação, e pretendemos começar um pouquinho na ideia de modelagem multidimensional também, tá? Eu vou compartilhar outra tela com vocês e vou parar de ver vocês, então fiquem à vontade se precisarem de se comunicarem, abra o microfone e me chamem, tá bom? Estão vendo minha tela, tudo certo? Tá certinho, Zé. Não os vejo, tá? Se precisar de falar comigo, me chame. Bom, na aula de segunda, nós paramos nesse slide aqui. Ele é legal para a gente tratar do que a gente quer a partir de agora, que é o seguinte. Nós comentamos, nós já vemos, né, nesses nossos encontros, nós já estamos comentando sobre o ambiente de BI de uma forma mais ampla, do framework de BI, dos componentes, né? E agora a gente começa a aprofundar, detalhar isso um pouco. Na segunda-feira, nós falamos muito da relevância, da importância, por que se constrói um data warehouse, por que se constrói, se investe em ambiente de BI, e de como que isso, né, o que BI deve entregar, quais perguntas devemos responder. E agora a gente está caminhando já para a parte, né, a gente está saindo de uma parte mais geral, mais genérica, para nós irmos para alguns pontos específicos, tá? Então a gente já começa a aprofundar, a dar mais direcionamento para o que a gente trata, tá? Então nesse ambiente de BI, né, nesse framework, nesse ambiente de BI, um dos elementos, né, que compõem essa estrutura, um dos elementos relevantes, é o nosso Data Warehouse, né, ou o vulgo DW, o Data Warehouse, tá? Então, o que é esse Data Warehouse? Como que ele funciona, né? Como que ele se difere, por exemplo, aqui eu tenho um sistema ERP, eu tenho um sistema CRM, eu tenho um sistema CSM, eu tenho pesquisa, e tem outros, vários sistemas, dependendo do porte e do tamanho da empresa, né? Então, quando eu tenho um sistema CRM, por trás desse sistema CRM, a gente tem as entidades e relacionamentos, né? Nós temos as tabelas que se relacionam uma com as outras, nós temos aqui um banco de dados, não é isso? Então, que tem, né, um banco de dados, ele é composto por tabelas, tabela A, tabela B, tabela C, e as tabelas se relacionam umas com as outras, né, pela chave, né? Então, nós temos aqui, para suportar cada um desses sistemas, nós temos bancos de dados por trás desses sistemas, né? Então, nós temos os sistemas, interfaces que eventualmente tem, né, para as pessoas se interagirem, tem alguns sistemas que não necessariamente têm interface humana, né, mas por trás dos sistemas, via de regra, existem bases de dados. Então, nós estamos falando que nos sistemas, né, essas fontes de dados, a gente chama esses sistemas de sistemas operacionais ou transacionais. Quando a gente está falando operacionais, não confundir com Windows, com Linux, com iOS, tá? Então, são sistemas operacionais no seguinte sentido, que fazem com que as empresas operam, né? Que elas executam os negócios que elas devem executar. Então, são os sistemas, né, que executam transações, os bancos de dados que executam transações. Então, as empresas precisam de ERPs, precisam de CRMs, precisam de sistema de faturamento, precisam de sistema de gestão de pessoas, né? Esses sistemas, eles garantem a operação, né? Eles garantem com que as empresas consigam vender, comprar, pagar, demitir, contratar, que elas consigam operar. Então, esses sistemas, eles, né, nesse contexto nosso de BI, de Business Intelligence, esses sistemas são conhecidos, são denominados, são tratados como
sistemas operacionais ou transacionais. E são as fontes de dados do nosso processo de BI. Né? Então, quando a gente está construindo um processo de BI, essas são as fontes primárias do processo, do nosso processo de BI. São esses sistemas que estão distribuídos e espalhados pela empresa como um todo. Né? Pensando, fazendo aí uma analogia com o trabalho que a gente vai fazer na disciplina, né? A gente vai pegar só um desses sistemas, só um desse banco de dados, tá? Né, na vida real, nas empresas, não tem só um banco de dados, tem vários bancos de dados, né? E é isso que que é o input, que é a entrada de um sistema de business intelligence. Então, a partir desses sistemas, né, nós vamos desenhar, nós vamos construir o nosso data warehouse. Então, o que é esse data warehouse? E como que esse data warehouse se diferencia de um banco de dados operacional ou de um banco de dados transacional? Quais características tem um, quais características tem outro? Né? Então, o que é esse negócio? O que é um data warehouse? Como que ele funciona? Então, a gente vai contar isso agora um pouquinho na sequência agora. Então, o que é um data warehouse? É um banco de dados. Então, quando a gente está falando de bancos de dados usados na aplicação de negócio, que eu comentei com vocês ali anteriormente, né, então, na aplicação de negócio, né, ERP, CRM, CSM, eles são conhecidos como, são chamados de bancos de dados operacionais. De novo, não confundir com sistemas operacionais, tá? Então, o Data Warehouse é um banco de dados informacional alimentado com dados dos bancos de dados operacionais da empresa. Então, o Data Warehouse, comentei isso na segunda-feira, né? Ele não cria dados. A gente não inventa dados para imputar no Data Warehouse. Ele recebe dados a partir dos bancos de dados operacionais. Então, a fonte de dados, né, a entrada do processo, são os bancos de dados operacionais. Então, um Data Warehouse, ele disponibiliza dados atuais e dados históricos. Característica dele, dados atuais e históricos. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês em mais detalhes. Os dados podem ser sumarizados, ou seja, condensados, para que sejam analisados. Tá? Então, a gente vai comentar isso aqui um pouquinho também. Contém também metadados. O que são metadados? Esse termo, né, esse conceito, esse fundamento aqui, ele é muito importante para esse mundo de dados, de uma forma geral, que nós trabalhamos, né? Então, metadados são os dados dos dados. Como assim, né? A gente tem um banco de dados que tem a tabela clientes, né? Então, eu tenho lá a tabela clientes. Então, o que é o metadado? Eu falo assim, olha, tabela, né, a descrição disso com as características, é uma tabela que contém os clientes, blá, 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 blá. Os campos dessa tabela são A, B, C, D. Então, esse campo é do tipo numérico, esse é do tipo string, esse é do tipo data, esse é do tipo booleano. Então, metadados é a descrição dos dados, né? Então, um data warehouse, tá, ele tem, além dos dados propriamente ditos, além do cliente 1, do cliente 2, do cliente 3, do 4, além de ter todos os clientes, o nosso data warehouse, ele tem, né, ele deve ter um bom data warehouse, se bem construído, ele deve ter os dados dos dados, as descrições, as informações acerca dos dados. Isso é muito relevante, é muito importante, porque um dos pressupostos para um ambiente de BI é que nós tenhamos usuários mais autônomos, que eles busquem os dados, acessem os dados de acordo com as demandas e com as necessidades. E para esses usuários serem autônomos, eles têm que saber o que significa essa coluna B aqui dessa tabela de clientes, né? Esse telefone, que tipo de telefone que é? É o telefone residencial? É o telefone comercial? Que tipo de telefone é? Então, onde que a gente vai encontrar isso? Se houver, né, metadados bem configurados, bem desenhados, bem documentados, nós teremos um bom sistema um bom data warehouse. É uma pena que em muitos lugares isso de fato não é implementado como deveria ser.
tá? Mas a ideia de metadados é extremamente importante. Então, aqui, olha só, daqui a pouco eu vou comentar, mas essa ideia do disponibiliza dados atuais e dados históricos. Isso tem uma característica, tá? Mas no sistema operacional, nesse sistema operacional que nós trabalhamos, eu não posso ter dados atuais e históricos, né? Não é muito normal. Esses sistemas operacionais, eles são configurados, desenhados, concebidos para dar alta performance. Então, normalmente, eles têm os dados atuais, eles têm as situações atuais. Normalmente, para grandes empresas, para grandes volumes de dados, nos bancos de dados operacionais, não é normal ter dados históricos, não é muito normal. É normal ter dados atuais, mas poderia, em alguma situação, em algumas tabelas, eu ter dados históricos? Até poderia, não é o normal. E daqui a pouco a gente vai voltar nessa ideia dos dados atuais e históricos. Então, essa aqui é uma grande diferença de um data warehouse para um banco de dados operacional. Esta aqui é uma grande diferença de um data warehouse para um banco de dados operacional. Porque os dados podem ser, eu tenho tabelas de vendas, por exemplo, que eu tenho todas as vendas no meu banco operacional. No meu data warehouse, eu tenho essa tabela de vendas também, mas é normal a gente ter tabelas, por exemplo, de vendas por cliente, totalizado, por mês, por exemplo, por período. Então eu tenho os dados, eu posso ter os dados atômicos, e eu tenho dados também com algum nível de condensação, de sumarização, de agregação. É normal a gente implementar esse tipo de coisa nos data warehouse, tá? E não é normal ter isso nos bancos de dados operacionais. E em relação aos metadados, tanto os data warehouse quanto os bancos de dados operacionais deveriam ter isso, tá? Então, o data warehouse é apenas um banco de dados que contém dados históricos? É uma pergunta, né? O data warehouse é apenas o que diferencia um data warehouse de um sistema, de um banco operacional, é apenas os dados históricos? Não, a resposta é não, não é isso, tá? Para que seja considerado um data warehouse, né, esse banco de dados, para que ele seja considerado um data warehouse, ele deve possuir quais características? Coletar dados de várias fontes, de diversos lugares. Um banco operacional não tem essa característica. Os dados coletados devem ser transformados para que haja uma visão única dos dados. O que significa isso? Né? Eu tenho o sistema A, eu tenho o sistema B, eu comentei com vocês na aula passada, e aqui tem o cadastro de cliente nesse sistema A, e eu tenho o cadastro de cliente nesse sistema B. Aqui tem a informação de gênero do cliente, que pode ser M e F. Aqui eu tenho 0 e 1. Então, no meu data warehouse, né, que eu vou receber os dados daqui e daqui, eu posso mapear isso, por exemplo, para feminino e masculino. Então agora, olha, eu estou tendo uma visão única dos dados, tá? Eu vou fazer aqui no meu processo, né, no meu data warehouse, eu modelei deste jeito, a minha coluna na tabela, na dimensão clientes, vai ter gênero, e gênero vai ter, né, conteúdos que estão lá, feminino e masculino, mas nos sistemas de origem não está assim, tá MF 0 e 1. Então o meu ETL que eu for fazer aqui, ele vai pegar onde for 0, transforma para feminino, onde for 1, masculino. No outro sistema, onde for M, masculino, onde for F, feminino. Então, o meu ETL vai cuidar disso, porque no meu Data Warehouse, eu tenho que ter uma visão única dos dados, né? Então, isso é mandatório, essa visão única de dados. Os dados devem ser utilizados para obter informações que deem apoio à decisão. Mas os sistemas operacionais não dão apoio à decisão? Eles dão apoio à decisão, muitas das vezes, em nível micro, né? Este cliente está devendo ou não está devendo? Eu vou bloquear este cliente ou não vou bloquear este cliente? Um cliente por vez. No Data Warehouse, nós queremos saber
né, o comportamento de vários clientes, né, eu quero saber, eu quero tomar decisões em nível maior, em nível sumarizado, em nível agrupado. Então, é importante que, né, que os dados estejam com a visão única, que eles venham de diversas fontes. Então, essas são características para a gente considerar um banco de dados como um data warehouse. O Data Warehouse é um repositório de dados usado para tomada de decisão e planejamento para a empresa, nós já comentamos. Outras características desse nosso banco de dados, tá? Orientado a assunto ou entidades de negócios, por exemplo, né? Então, eu tenho dimensões clientes, produtos, funcionários. Então, esses são os assuntos ou entidades de negócio que nós vamos tratar. Um data warehouse, ele tem histórico longo e é variante no tempo. E características do data warehouse, que os dados na minha base de dados são não voláteis, são permanentes. E é um sistema integrado de diversas fontes. Então, eu vou dar um exemplo, nós demos o exemplo em aula passada, começamos a falar disso, da Maria Luísa, Ana Luísa, que tem um namorado e que vai se casar, tá? Eu vou mostrar isso aqui, qual é a diferença de um banco de dados operacional e de um banco e de um data warehouse, tá? Imagina aqui que vocês estão vendo a minha tela Excel, deixa eu aumentar isso aqui para facilitar a vida de vocês. Lá na minha base de dados, no meu CRM, na minha base de CRM, tá? Eu tenho lá o código do cliente, eu tenho o nome, eu tenho, sei lá, CPF, gênero, data de nascimento e mais um tanto de coisa aí, tá? Data de nascimento. Então, isso aqui eu tenho lá no meu banco de dados operacional. Lá no meu banco de dados, lá no meu CRM. Então, eu tenho aqui o cliente 1 e eu vou colocar aqui a minha esposa, tá? O nome da minha esposa. Cecília Cunha Garcia Lopes. Opa, Cecília Cunha Garcia. Tem o CPF aqui, XXX, feminino. Eu vou colocar só F para facilitar minha vida aqui, tá? Feminino. E a data de nascimento, 25. Opa, 25 não. 23/4/1975. Então, beleza. Aí o que acontece? Essa aqui, imagina que isso aqui era a base de dados lá da operadora de telefone, tá? Então, a Cecília, né? Cecília Cunha Garcia, com CPF, do gênero. Então, ela nasceu nessa data aqui, e esse sistema aqui, né, então aqui a gente tinha, esse aqui é a base de clientes do CRM, e nós modelamos o Data Warehouse, tá? CRM, nós modelamos o Data Warehouse. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, aqui no CRM, essa era a nossa tabela cliente. Aí nós modelamos o nosso Data Warehouse, DW, e a gente tem a dimensão cliente, que é a nossa tabela agora. Então, na nossa dimensão, no nosso Data Warehouse, na nossa dimensão cliente, a gente vai ver isso depois, mas a gente vai criar uma outra chave, uma chave acessória, e vocês vão entender isso depois por quê. Então, a gente tem aqui o que a gente vai chamar de cliente key. Eu continuo tendo o COD cliente, o CPF, gênero, data de nascimento, DT início,
Tem algumas características aqui que depois vocês vão entender na hora que a gente for falar, tá? DT início, DT fim e flag, registro atual. Olha só, algumas características. Olha o que tem na nossa tabela de origem. Lá no nosso banco de origem. No nosso banco de origem tem o código do cliente, o nome, o CPF, gênero e data de nascimento. Código do cliente, CPF, nome e data de nascimento. Então, por que nós criamos essas outras colunas aqui? Nós vamos criar essas outras colunas nas nossas tabelas de menção. Para a gente garantir, tá, essas características aqui, olha só. Histórico longo e variável no tempo, permanente e não volátil. Então a gente tem que ter alguns artifícios, algumas artimanhas para a gente controlar isso aqui, tá? Então o que nós temos? Olha só, aqui no Excel. A Cecília, né? Cecília Cunha Garcia Lopes, tal, tinha um telefone e tinha um registro da Cecília aqui na base de dados, tá? Então tinha aqui, né? É o cliente 1. Ficou faltando aqui o nome, né? O nome. Então, tinham essas informações aqui na base de dados, tá? Aí o que acontece, né? Esse registro da Cecília, tá? Lá na operadora de telefone, ele foi feito, né? Ela virou cliente, nós buscamos isso por Data Warehouse, lá em, deixa eu pensar aqui, 20/1/1995, tá? Então, foi quando a Cecília habilitou o primeiro né, ela comprou, tinha um telefone fixo no nome dela lá, tá? Então esse registro aqui é o registro corrente, é o registro 1, ok? Então, tá aqui os dados da Cecília, tá? Eu tenho o registro dela lá no sistema operacional, lá no CRM, na tabela cliente, e tem essas colunas aqui e todas as outras da tabela de cliente. E nós construímos o nosso programinha ETL, né, que trouxe os dados da Cecília aqui para o meu Data Warehouse, tá? Então eu tenho, né, Cecília e todos os outros clientes aqui, Cecília e todos os outros clientes aqui. Aí um dia, né, a sorte sorriu para Cecília, tá? Então apareceu um cidadão na vida dela chamado Zé Eduardo e a Cecília se casou, tá? Então a Cecília se casou e ela mudou o sobrenome dela. A Cecília passou a se chamar agora Cecília Cunha Garcia Lopes e foi feliz para sempre. Então, a Cecília agora é Cecília Cunha Garcia Lopes. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu em 28/6/1997, tá? Então, olha só, o que acontece agora? Para a Cecília, né, eu vou criar uma nova chave, agora ela é 2, o código do cliente dela continua sendo 1, agora ela é Cecília Cunha Garcia Lopes, com esse CPF, gênero, data de nascimento, a data de início agora, a data de início agora, aqui é esta data, aqui tá branco, aqui é 0, aqui é 1. Olha o que aconteceu, né? Olha o que normalmente acontece lá no sistema de origem. Lá no sistema de origem, o que normalmente a gente faz? A gente faz o update. A Cecília ligou lá na central, ligou lá, olha, eu quero atualizar meus dados, tá, dona Cecília? Manda a cópia da sua identidade pra gente, ou manda a cópia da certidão de casamento. Aí era Cecília Cunha Garcia, agora virou Cecília Cunha Garcia Lopes. Então lá no sistema operacional, normalmente, né,
eu não tenho mais o histórico. Eu não sei que a Cecília se chamava Cecília Cunha Garcia. Eu procuro lá no sistema agora, eu olho, né? Eu tenho Cecília Cunha Garcia Lopes. Quando que isso aconteceu? Quando que foi atualizado? O que que aconteceu? Eu não sei, né? Então agora eu tenho, aí agora mudou o nome, então eu tenho Cecília Cunha Garcia Lopes aqui nessa base. E olha o que que acontece agora no meu Data Warehouse. Isso aqui, olha, o código do cliente, essa coluna aqui lá no meu sistema de origem, essa coluna é a minha chave, tá? Então isso aqui era a minha chave lá no meu sistema de origem. Vou colocar uma cor mais clara aqui, senão ninguém merece, né? Isso aqui era a minha chave lá no meu sistema de origem. Essa chave no meu sistema de origem, ela não é mais chave aqui no meu Data Warehouse. Ela é chave, eu tenho que criar uma outra chave. Por que que o código do cliente, que era chave lá na minha tabela de origem, não é mais chave aqui? Aí a definição de chave primária de uma tabela. A chave primária não pode se repetir, não é isso? Eu não tenho dois registros numa mesma tabela com o mesmo valor da chave. Né? Isso é princípio básico de banco de dados de definição de chave primária. Então, por isso, o que é chave lá no meu sistema de origem, ele vira agora só um atributo da minha tabela. E é por isso que eu tive que criar esta chave acessória aqui no meu Data Warehouse, no meu banco de dados. Então agora a gente tem aqui uma chave acessória, tá? Não é mais esta aqui. Mas olha agora a característica do meu banco de dados, né? Olha o que eu falei aqui, olha só. É permanente, não volátil. Olha o que acontece com o nome da Cecília aqui, com esse registro. Ele não mudou, né? Então eu sei que desde o dia que ela se cadastrou, que era 20 de 1 de 1995, até 28 de 6 de 1997, o nome dela era Cecília Cunha Garcia. Aí, em 28 de 6 de 1997, eu incluí um novo registro. Então, agora é Cecília Cunha Garcia Lopes. Então, olha a característica, tá? Então, é permanente, não volátil. Então, é permanente, não mudou. Eu não fiz update, tá? O que estava, estava. Mas é variável no tempo. Então, o que significa esse variável no tempo? Era Cecília Cunha Garcia Lopes, de 20 de 1 de 1995 a 28 de 6 de 1997, agora mudou, variou para Cecília Cunha Garcia Lopes a partir de 28 de 6 de 1997. Espero que dure para sempre e que ela não mude esse nome dela, né, que ela não tire esse nome Lopes do nome dela nunca mais. Então, né, esse registro, eu espero que ele não varie mais, que ele termine por aqui, tá? Mas a gente falou aqui, por exemplo, né, eu poderia ter outras várias informações, como endereço. As pessoas mudam de endereço constantemente, renda, telefone, e-mail, estado civil. Então, tem outra série de características, tem dimensões, então a gente começa, né? Então, isso aqui, característica do nosso Data Warehouse, tá? E a gente vai modelar isso, então já tenho em mente que o que é chave na minha tabela origem não será a chave na minha dimensão lá no Data Warehouse, o que é chave lá na origem só vira um atributo, uma coluna na dimensão, e nós temos nas nossas tabelas de dimensões, nós precisamos desses três registros, tá? Nós precisamos da data de início, nós precisamos da data dessas três colunas, dessas três variáveis, data início, data fim e uma variável aqui para a gente falar qual que é o registro atual. Os nomes podem ser quaisquer uns, né? Quaisquer uns, mas eu particularmente uso esses aqui, tá? Por convenção. Então, data de início do registro, eu poderia até ser mais específico. Início de quê, né? Data início do registro e data fim do registro. Então, essas características nós temos que ter nas nossas tabelas de dimensão que a gente vai ver depois. Faz sentido? Entenderam? Tem dúvida? Pergunta? Pra entender bem com esse exemplo aí. Conseguiu acompanhar? Sim.
Deixa eu salvar aqui, que depois eu tenho certeza que vocês vão me perguntar. Aí já deixo salvo aqui, sabe? Aí a hora que vocês tiverem dúvida depois, a hora que perguntarem, a hora que abrir aqui, vocês vão lembrar. A gente vai precisar disso muito, tá? Então, isso aqui é um ponto importante aí do nosso semestre, desse conteúdo, tá? Deixa eu salvar aqui. Exemplo, característica de dado. Tá claro, pessoal? Posso continuar? Isso é importante, hein? É uma parte importante, relevante aí do nosso conteúdo, tá? Seguindo em frente, então. Vamos lá. Então, o que nós temos? Olha só. Então, tá claro pra gente que a gente, né, a gente não é hábito, não é comum, tem algumas exceções, tá? Para algumas dimensões, para algumas coisas, mas é esperado que nós não façamos, pensando em operação de bancos de dados, que nas nossas tabelas nós não fazemos update, nós fazemos só inserção, né? Então, essa característica permanente não volátil, em tradução de operação de banco de dados que a gente vai fazer depois, não é esperado que a gente faça update, mas sim que a gente faça inserção nas nossas tabelas, tá? Um Data Warehouse é um repositório de dados simples e integrado que fornece a infraestrutura básica para o suporte à decisão na corporação. É um lugar para armazenar e distribuir dados organizacionais que sejam consistentes e acessíveis, permitem sua separação ou combinação para medir o negócio e permitem análises e acesso através de ferramentas diversas. Então, característica, contexto do que a gente já está falando aí desde a nossa primeira aula. Então, Data Warehouse é uma parte essencial da infraestrutura de BI, um repositório logicamente centralizado para tomar decisão, populado a partir de bases de dados operacionais e também, né, às vezes, pode ser de fontes externas. O que são essas fontes externas? Tá? Às vezes, logs de sistemas, ou eu compro dados externos, enfim, pode ser qualquer opção, tá bom? São dados integrados e transformados e otimizados para consultas e relatórios especiais. Então, a gente vem batendo nessas teclas também já ao longo dos nossos encontros aí que a gente está conversando, tá? Então, olha só, características, né, de uma base de dados operacional, esse quadro síntese é bem interessante, para o Data Warehouse. Então, quanto à atualidade ou atualização, uma base operacional, ela tem dados atuais. O Data Warehouse tem o dado atual, tem a Cecília Cunha Garcia Lopes e tem a Cecília Cunha Garcia. Então, tem dado atual e tem o dado histórico. Nível de detalhamento, né? Eu tenho cada uma das transações registrada no banco de dados. Eu comentei isso lá, por exemplo, das vendas, né? Que eu tenho cada uma das vendas, então no nível mais atômico possível. E no Data Warehouse eu posso ter o dado atômico, então eu posso ter o dado agregado. Então eu tenho tabela de vendas, por exemplo. Então que eu tenho, né, todas as vendas realizadas. Então eu tenho o dado atômico. Eu posso ter a mesma tabela de vendas lá no Data Warehouse. Só que eu tenho uma tabela com os dados atômicos, a tabela 1, e eu posso fazer outras tabelas, T2, T3, T4, são todas tabelas relacionadas a vendas. Mas dependendo da minha necessidade de respostas rápidas a consultas, eu posso ter, né, tabelas já agregadas. Por que eu tenho tabela atômica e por que eu tenho tabela agregada? Que eu posso ter isso? Porque se eu quero uma consulta e a minha tabela está atômica, ou seja, né, eu estou no mínimo detalhe possível, no momento que eu estou gerando um relatório, gerando um gráfico, gerando a consulta,
eu tenho que fazer o processamento, eu tenho que fazer a agregação dos dados para apresentar. Ao passo que se eu já tenho os dados com algum nível de agregação, basta eu ler esses dados e apresentar, eu não preciso processar, eu não preciso agregar. Então, dependendo do que a gente for fazer, é normal, às vezes, nós termos as tabelas atômicas e termos também tabelas agregadas. Os bancos de dados operacionais são orientados por processo, né? Então, normalmente eu tenho lá o processo de CRM, processo de faturamento. No Data Warehouse, normalmente, né, o nosso ele é ordenado por assunto, tá? Então, o que são esses assuntos? Clientes, produtos, regiões, registros por requisição. Normalmente são poucos, e no Data Warehouse, né, na base operacional são poucos, e no Data Warehouse são muitos. Como assim? Né, eu sou cliente da Algar Telecom, então eu liguei lá no 0800 e eu quero eu quero fazer upgrade da minha internet banda larga, por exemplo. Então eu ligo lá, a atendente, né, eu já vou passar às vezes por uma URA, por um atendimento automático, eu digito o meu CPF, então ao digitar o meu CPF, né, aparecerá na tela do atendente os meus dados. Né? Então aparece um cliente. Então, em relação a cliente, vem uma linha. Tá? Então, quantos registros por requisição? Nesse caso, uma. Apareceu o cliente Zé Eduardo. E tem os produtos, os contratos, que dá um pouquinho mais. Mas no Data Warehouse, eu não quero analisar um cliente, né? Eu quero analisar os 100 mil clientes. Né? Quem tem probabilidade de cancelamento da linha no próximo período? Então, aqui a gente está analisando grandes volumes de dados, né? Então, os registros por requisição, aqui são poucos, na base operacional são poucos, e no Data Warehouse são normalmente muitos, tá? Então, na base de dados operacional, os nossos dados estão normalizados. Aqui eu recomendo vocês darem uma pesquisada aí na normalização de bases de dados, tá? Então, não é aquela normalização que a gente estuda lá em estatística, tá? Então, não é aquele score padrão Z, não é aquela normalização de dados. Isso aqui a gente está dizendo, né? Da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta forma normal. Essa normalização, tá? Tem que ver, né? Tem a ver com por que eu separo os dados em diferentes tabelas, por que eu tenho em uma tabela eu tenho cliente, em outra tabela eu tenho cliente, eu tenho endereço, aí em outra tabela aqui eu tenho e-mail, tá? Então em outra tabela eu tenho telefone. Então isso tem a ver por que a gente vai separando, né? Por que a gente vai dividindo os nossos dados em várias tabelas, né? A gente tem regra para fazer isso, tá? Essas regras chamam-se formas normais. Então, formas para normalizar, para dividir os dados em tabela. Então, na base de dados operacional, os nossos dados, as nossas tabelas, elas são normalizadas, a menos que o sistema seja mal construído. E a gente vê bastante por aí também, tá? Mas se for um sistema bem construído, as nossas bases de dados são normalizadas. No Data Warehouse, essa normalização é flexibilizada. Normalmente, a gente quebra a terceira forma normal, ou seja, né, eu falei o exemplo para vocês lá em aulas anteriores da hierarquia de geografia, né, onde eu tenho região, unidade da federação, estado, mesorregião, microrregião, município. Então, na base operacional, cada uma dessas tabelas, cada uma dessas informações está em uma tabela, está dividida em uma tabela. No Data Warehouse, é normal a gente encontrar todas essas tabelas, todas essas informações em apenas uma tabela. Então, a gente, né, nós quebramos, nós flexibilizamos a normalização dos dados. Quanto ao nível de atualização, então é o update que eu fui lá e dei no nome da Cecília, que era Cecília Cunha Garcia, virou Cecília Cunha Garcia Lopes,
Então, o nível de atualização é alto na nossa base operacional e no nosso Data Warehouse, né, a gente normalmente não faz update, né? Eu salvo aquele registro que estava lá e vou incluir um novo registro com as atualizações que eu tinha. Então, eu não tenho atualização, eu tenho inserção. Modelos de dados na base operacional normalmente são modelos relacionais e no Data Warehouse, né, pode ser relacional e a gente utiliza para isso, né, a topologia, o modelo, a modelagem, Star Schema, ou eu uso um banco de dados multidimensional, que aí tem bem o conceito mesmo de cubos, né, de cubos de dados, tá? Então, olha como que esse negócio funciona e o que nós vamos fazer daqui a pouco. Ô, Igor, talvez isso aqui já consiga te dar uma ideia das coisas que a gente tem que fazer e por que talvez aquelas planilhas em Excel a gente tem que avaliar se elas serão adequadas para a gente utilizar ou não. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, a gente tem clientes, então eu tenho uma tabela de clientes e eu tenho produtos, tá? Então, eu tenho clientes e produtos. Aí, o que acontece? Tenho, né, funcionários, tenho empregados. Então, os clientes compram produtos e quem efetiva a venda é um funcionário. Então, olha o que a gente tem, né? O cliente, ele comprou determinado produto, é o pedido dele, a order, né? E ele comprou determinado produto, tá? Então, comprou algum tipo de produto. E quem vendeu para ele esse produto foi um determinado funcionário, né? Então, ele vendeu uma determinada quantidade de determinado produto. Então, isso aqui é bem, né? É um modelo relacional, é uma base de dados operacional e nós obedecemos a normalização dos dados. E a gente transforma isso, né, no modelo multidimensional, né? Nós transformamos isso no nosso Data Warehouse. Olha o que a gente tem então agora, né? Nós temos uma tabela fato vendas, então nós temos uma tabela fato. Normalmente eu convenciono, né, a identificar, a nominar as tabelas. Quando é fato, eu começo com F, então tem uma tabela fato vendas, e eu tenho uma tabela dimensão item, dimensão cliente, dimensão loja, dimensão tempo. Então, olha só, nós vimos esse modelo, esse banco operacional, obviamente aqui é extremamente simplificado, né? Mas a partir desse banco operacional, nós modelamos o Data Warehouse com essas tabelas, com esses relacionamentos, percebe? Então, né, então o que eu tenho aqui? Olha só, a quantidade vendida, né? Então eu tenho a quantidade vendida, eu consigo ver então vendas por produto, por cliente, por tempo, por loja. Então, isso aqui é o fato, é o que acontece, né? Então, a empresa sobrevive ou ela faz com que os fatos aconteçam. O que é o fato? Então, a empresa tem que vender, 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 vender. Esse é o fato. Ela vende determinado item para determinado cliente em determinado tempo a partir de determinada loja. Então, isso é a ideia de dimensão, né? O que é a ideia de dimensão? É com quais visões, com quais ângulos, com quais recortes eu consigo observar os fatos. Então, né, as unidades, unidade vendida e o valor das vendas, né, e o valor do custo, é o fato. Eu vendi 500 unidades da cerveja Heineken para o cliente Zé Eduardo, da loja Pão de Açúcar, no mês de junho. Então, olha só, eu estou olhando as vendas em várias dimensões. Eu posso analisar desempenho dos produtos, eu posso analisar desempenho dos clientes, eu posso analisar desempenho da loja, eu posso analisar desempenho por tempo. E eu posso analisar isso tudo junto. Então, o desempenho se dá pelos
KPIs, KPIs, do Key Performance Indicator, indicadores-chave de performance. Quais são os nossos KPIs aqui? Unidade vendida e valor de venda. E aqui tem valor de custo também, né? Então, esses são 3 KPIs nossos, 3 indicadores, né? Nós observamos o desempenho desse negócio, né, analisando os KPIs, mas agora a gente olha esses KPIs em diferentes perspectivas, em diferentes dimensões, né? Então, nós conseguimos olhar isso por item, por cliente, por loja e por tempo. Ah, quais dimensões teremos no nosso modelo? Depende do que você tem no sistema de origem, depende do que você está, depende de qual assunto você está modelando, você está criando seu data warehouse, não é isso? Então, nesse caso simplificado aqui, miniaturizado, a gente tem, a partir da base de dados operacional, nós temos essa base, essa possibilidade, essa visão de data warehouse, tá? Quando a gente, então, resolve implementar, né, criar o Data Warehouse na nossa empresa, a gente tem algumas possibilidades, tá? A gente pode partir do Data Warehouse, então, eu posso partir do Data Warehouse, né, do DW, e criar Data Marts. Então, aqui eu tenho Data Mart 1, lembrem-se que eu falei na aula passada o que é um Data Mart, tá? E o que é o Data Warehouse. Então, essa abordagem monolítica constrói o Data Warehouse de uma só vez, sob uma perspectiva completa e planejada, ou eu posso fazer o contrário. Eu primeiro fiz um Data Mart de RH, por exemplo. Aí eu tenho outro Data Mart, por exemplo, um database marketing, tá? Ou um SIM, Sistema de Informação de Marketing. Aí eu fiz um de finanças. Então eu posso fazer essa abordagem parcial e a partir disso depois juntar isso tudo no Data Warehouse. Então é possível fazer essas abordagens. Essa primeira abordagem monolítica é a amplamente mais utilizada. A gente já vê o cenário como um todo, já desenha o Data Warehouse todo, ele é o único, ele existe, ele é o banco de dados físico, e caso necessário, nós criamos os Data Marts, que normalmente são apenas visões lógicas do que tem armazenado aqui no Data Warehouse. A gente não chega a ter isso aqui fisicamente. Nessa abordagem aqui, sim, nós temos os Data Marts físicos. Eles existem, são os Data Marts físicos, tá? É uma possibilidade, é menos utilizada, mas né, o que é mais amplamente utilizado é essa abordagem monolítica, tá? Da gente partir para a construção do Data Warehouse todo de uma vez só. Como que a gente vai fazer isso, tá? Tem prós e contras para tudo isso, né? Então, quando a gente está fazendo essa abordagem monolítica, top-down, né? A gente tem o Data Warehouse corporativo, tem altos níveis de integração, são logicamente mais centralizados, escopos grandes de projetos, são características, né? E quando a gente faz a partir dos Data Marts, então a gente tem Data Marts independentes, baixo nível de integração, logicamente descentralizados, escopos de projetos menores. De novo, tá? Essa aqui é a característica mais amplamente usada pelas organizações, pelas empresas de uma forma geral. Esse esquema a gente já está cansado de ver ele, né? Já vimos ele em vários contextos anteriormente, não vamos passar por eles de novo. Isso aqui não vamos passar. Aí tem alguns detalhes aqui que dos modelos, dos bancos multidimensionais efetivamente. A gente não vai passar por eles agora não, depois a gente pode comentar deles aí para frente, né? Mas são as características dos cubos, tá? Então, quando a gente está falando de cubo, né, quando a gente adota um modelo realmente um banco, um SGBD, um sistema de banco de dados realmente multidimensional, o que está por trás disso é a ideia desses cubos, né? Então, quando a gente está falando de um cubo de dado, né, é aquilo que a gente tinha falado, né? Vou explicar aqui só depois. Quando a gente está falando de um cubo de dados, né, os bancos de dados multidimensionais, eles têm uma estrutura própria para isso. Do jeito que a gente vai fazer e que a gente está comentando, a gente vai utilizar um banco de dados relacional para isso, mas fazendo aquela modelagem estrela que nós comentamos, que eu tenho uma tabela fato no centro e eu tenho as tabelas de dimensão,
a lógica é a mesma de um cubo, olha só. Então eu tenho aqui uma dimensão geografia, localização, é um dado do cubo, eu tenho o produto, nesse caso aqui, eu tenho o tempo. Poderia ter outras coisas aqui, né? Então olha o que acontece, olha só. Nós vendemos 25 unidades desse produto para Minas Gerais, do produto Portable, na data 1/1 de 2013. Então, essa aqui foi a quantidade vendida para essa combinação. Nós vendemos, né, 55 unidades para o Espírito Santo do produto Inkjet na data 1/1 de 2013. Então, essa é a ideia de cubo, né? E quando a gente está pensando em que isso é feito, é construído para dar performance para consultas, para suportar o processo de tomada de decisão, para suportar a análise, a gente quer ver isso exatamente no contexto, né? A gente quer ver os nossos KPIs, os nossos indicadores, mas dentro de um contexto muito forte, né? Então, o que é esse contexto? São as dimensões que eu quero analisar aqueles indicadores, aqueles KPIs, tá? Eu não vou passar por essas. Tem operações que são feitas, como que nós deveríamos tratar, né, as operações aditivas, semi-aditivas, não aditivas, está no material aí, depois vocês dêem uma olhada nisso, e a gente volta a falar disso lá na frente depois, tá? Então, voltamos aqui então agora para a implementação do Data Warehouse. Nós já comentamos anteriormente, né, então, como que a gente vai implementar esse Data Warehouse, da estrutura, né, da implementação disso, de dados normalizados e dados não normalizados, né, dos sistemas transacionais para o Data Warehouse, e aí a gente vai falar, então, da arquitetura, né, como que a gente cria esse banco de dados nosso, tá? Então, esse modelo nosso, né, nós olhamos para o nosso sistema de origem, para o nosso banco de origem, e nós precisamos de criar uma arquitetura que define o escopo e a implementação do nosso Data Warehouse. Nós temos, basicamente, né, nós temos dois tipos de tabela nesse banco de dados nosso, nesse Data Warehouse, tá? Nós temos as tabelas que nós chamamos de dimensões, as tabelas dimensões, e nós temos as tabelas que nós chamamos de tabelas fato. Então, são dimensões, né, as várias dimensões. As dimensões são equivalentes àquelas faces do cubo que nós olhamos anteriormente. Então, a gente tem que fazer o quê, né? Quando a gente está olhando, né, e essa é uma coisa que vocês precisam, por isso que a gente tem que ter o banco de dados, tem que conhecer o banco de dados a priori, porque a hora que agora no nosso caminhar, nós vamos olhar para o nosso banco de dados e entender quais são as possíveis dimensões que eu posso criar a partir desse banco de dados e quais são os possíveis fatos, né? Quais são as possíveis tabelas, os candidatos, as tabelas candidatas ou as candidatas a dimensões e as candidatas a fato. Então, nós vamos ter que olhar para o nosso banco de dados e falar assim, para esse banco, né? Quais são as tabelas de dimensão e quais são as tabelas fato, tá? Então, essa aí é o que a gente vai, assim, quando a gente está falando de modelagem dimensional, é o nosso grande desafio, entender o que a gente vai agrupar e construir as dimensões e o que a gente vai transformar em fatos e qual o nível de granularidade, principalmente dessas tabelas fato, tá? Então, o nosso banco de dados, né, ele deve parecer com o negócio. Então, o que é parecer com o negócio? Nós vamos modelar o nosso banco de dados aqui utilizando, por exemplo, a topologia estrela. Então, o que significa esse parecer com o negócio, ser reconhecível pelo usuário, deve ser simples. Olha que eu olho para esse modelo que eu criei, tá? Então, eu criei aqui uma tabela, uma dimensão cliente, nesse modelo nosso, eu tenho que ter uma abordagem, um tratamento para cliente, lá no meu sistema de origem tem que ter uma tabela cliente, né? Então, eu não invento a tabela cliente aqui na minha modelagem, no meu Data Warehouse. Então, eu tenho que olhar para o modelo que eu criei e falar assim, esse modelo representa o negócio que nós estamos tratando. Então, né,
esse modelo, esse Data Warehouse nosso, ele, né, e aí a gente vai ver isso a partir do modelo lógico que a gente for desenvolver para o nosso banco, a gente olha para esse modelo e fala, lá no meu sistema de origem tem como eu buscar esses dados para essa tabela A, tem para a tabela B, tem para a tabela C, ou eu estou inventando coisas aqui que não tem lá na minha origem. Então essas coisas devem conversar, tá? Então, quando a gente for modelar, né, quando a gente for construir esse banco de dados nosso, ele tem que parecer, ele tem que representar, ele tem que ser reconhecível e ser familiar com o negócio que nós estivermos tratando, com o negócio que nós estivermos desenvolvendo. E como que a gente pode modelar isso? A gente pode utilizar a abordagem, né? Como que nós vamos criar esse desenho? Esse desenho que nós vamos criar, a gente pode fazer ele, né, utilizando a abordagem estrela, utilizando a abordagem constelação de fatos, né, o Fact Constellation Schema, ou bloco de neve. Então, quando eu tenho uma tabela fato, e eu tenho as dimensões, uma tabela fato só. E as dimensões, então eu tenho D1, D2, D3. Isso é o modelo estrela, Star Schema. Eu só tenho uma tabela fato. Um fato. Quando que isso vai acontecer? Na vida real, nunca. No trabalho de vocês, tudo bem. Pode ser, sem problema algum, né? Se a gente fizer uma tabela fato bem feita, a gente vai entender o processo como um todo. Mas na prática, isso é bem raro. Se eu tenho mais de uma tabela fato, então eu tenho aqui a fato 1 e tenho aqui agora a fato 2. Então eu posso ter dimensão que liga nas duas tabelas fato. E eu tenho aqui a dimensão D4 e D5. Então olha o que acontece. Uma tabela fato não liga com outra tabela fato, mas a dimensão ela pode estar conectada, ligada a duas tabelas fato. Então, se eu faço isso, eu estou adotando esse modelo, né, essa tipologia, esse esquema, constelação. É o que normalmente acontece na maioria absoluta das vezes quando a gente está desenvolvendo isso de uma forma real. E o outro modelo, né, é o bloco de neve. Ele pode ser com uma tabela fato ou com várias tabelas fato, mas a característica do Snowflake é que algumas das dimensões, elas mantêm, elas preservam a normalização. Então, esta é a característica da modelagem Snowflake. Ela pode ter uma ou várias tabelas fato, mas tem uma ou várias dimensões que a gente preservou a estrutura, a hierarquia, a normalização dos dados, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, cidade, UF e região. Então eu preservei essa estrutura na hora de modelar, né, o meu data warehouse, tá? De fazer o meu modelo, de dados. Ah, qual que é melhor, qual que é pior? Os dois casos têm vantagens e desvantagens, tá? Esse modelo Snowflake, a grande vantagem dele é para a gente fica mais lógico, fica mais fácil de entender. Se eu tivesse que dar manutenção também nessa tabela, nessa estrutura, se eu fosse fazer update, então com os dados normalizados seria mais fácil para isso, tá? Não é, né? Dependendo da dimensão, se for uma dimensão que eu queira fazer update, às vezes vale a pena a gente preservar, né, essa hierarquia. Mas se não, né, então quando a gente junta isso tudo numa tabela, no modelo estrela ou Fact Constellation Schema, o que acontece? A resposta às consultas que a gente precisa fazer serão mais rápidas e na maioria das vezes é exatamente isso que a gente quer, tá? Então, o modelo estrela, né, uma única tabela fato e para cada dimensão, uma tabela dimensão. Então, a hierarquia não é capturada diretamente, né? Então, por exemplo, o que seria essa hierarquia aqui na tabela cliente? Por que não é capturada diretamente?
É porque que nessa tabela cliente, por exemplo, tá, ou na tabela cidade, vou pegar essa tabela cidade aqui dentro tem dessa tabela, né? Então, eu tenho a cidade, e com todas as informações, o F, região, está tudo dentro da tabela cidade. Então, por isso que a hierarquia de cidade, ela não é capturada diretamente. É isso que a gente está dizendo aqui, entendeu? A hierarquia não é capturada diretamente. Então, olha o que a gente tem. O que é o nosso fato? O que é o nosso KPI? O nosso KPI é vendas. Então, a gente tem vendas, né? Vende 1.000 unidades do produto A na cidade B para o cliente D no mês E. Então, essa aqui é a nossa tabela, fato. E olha o que a gente tem, né? Detalhando agora, qual a diferença, né? O que caracteriza tabelas fato e o que caracteriza tabela dimensão. Então, o que caracteriza é o seguinte, olha, a tabela dimensão define o negócio em termos familiares para o usuário, linhas com muito texto descritivo, pequenas tabelas em quantidade de linhas, né? Não necessariamente, mas normalmente para grandes empresas, tabelas com menos de 1 milhão de linhas, tá? E as tabelas dimensão, elas fazem join com a tabela fato, por uma chave estrangeira. São tabelas indexadas e quais são dimensões típicas, mas não limitadas a tempo, regiões geográficas, produto, clientes, vendedores, poderia ter funcionário, projeto, pode ter várias dimensões, tá? Mas então, dimensão define o negócio em termos familiares para o usuário. Quando a gente está pensando em banco de dados, né? Por que é linhas com muito texto? Por causa mais ou menos disso aqui, ó. Imagina que então produto. Então, produto, né? Eu teria aqui código do produto, nome do produto, sei lá, característica, família. Então, eu tenho, olha, nome. Então, para eu armazenar o nome do produto, eu vou usar aqui um campo com 60 posições, caractere, né, para descrever caneta, bic, blá, 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 blá. Característica, eu vou usar aqui 200 posições para escrever transparente, ponta azul, e blá, 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 blá. Então, tem linhas com muito texto descritivo, tem muito texto para eu armazenar uma dimensão, tá? E, né, essa quantidade de linhas vai depender da dimensão da empresa, né, do meu negócio. Se for uma empresa de telecomunicações vivo, uma tabela de clientes, que é uma dimensão, né, ela terá muito mais milhões de linhas do que 1 milhão de linhas. Depende, então, da empresa que nós estivermos tratando, do negócio, do que nós estivermos modelando. Então, aqui, a hora que a gente tiver, né, nós teremos a nossa chave aqui, então a gente vai ter um product key, ou código do produto aqui, essa chave do produto aqui na nossa dimensão, tá? Aí lá na nossa tabela fato, daqui a pouco a gente vai ver, né? Então esse product key é chave primária, é primary key, na minha dimensão produto. Aí lá na minha tabela fato, tá? O product key vai ser uma chave estrangeira, né, na minha tabela fato, tá? Ela é uma chave primária na minha dimensão produto, conceito de chave primária, né? Se eu tenho a chave 1, nessa tabela eu só tenho um registro que tem a chave 1, eu não tenho mais de 1. E, né, lá na tabela onde ela é chave estrangeira, né, eu vendi o produto várias vezes, então eu tenho o 1 aqui várias vezes, possibilidade de ter o 1 várias vezes, tá bom? Então, né, o que são essas dimensões conforme? São dimensões padronizadas, uma dimensão, né, que tem o mesmo significado para cada possível tabela fato. Então, alguns exemplos nós já comentamos: dimensão cliente, dimensão produto, dimensão localização, dimensão tempo, calendário. Exemplo, olha só, então a gente tem o Customer Key, então é essa chave primária dessa tabela. Aí a gente tem o Customer Name, Customer Address e várias outras colunas aqui, tá? Então essa chave, esse Customer Key, o Customer Key,
A gente chama isso de chave substituta, né? Ela é limpa, sem significado, não tem significado nenhum. Não estou utilizando CPF, CNPJ, tá? Normalmente é um inteiro com incremento automático, tá? Quando a gente está criando a nossa tabela lá no banco de dados, que a gente vai fazer a definição do campo, né? E a gente vai ter a oportunidade de brincar muito com isso aí. Essa chave, às vezes, depende que, por exemplo, né? A gente vai utilizar o Pentaho Data Integration e a gente não vai utilizar essa chave com incremento automático no banco. A gente vai deixar que o nosso ETL, a nossa ferramenta ETL, é ela que vai controlar essa chave na nossa tabela de dimensão, tá? A gente tem a opção de fazer isso lá no banco, né? Eu vou lá, quando eu estou definindo a criação da tabela, eu falo assim, olha, essa chave, ela vai ser autoincremento, eu vou lá e marco isso. No nosso caso aqui, a gente não vai marcar, porque nós queremos que a ferramenta ETL, ela controle para a gente essa chave, né, a inserção, a alteração de valor dessa chave, tá? Então, tem, né, muitos atributos descrevendo cada cliente e a característica das dimensões. A gente vai fazer daqui a pouco, né, então, aí essa característica agora na dimensão produto, olha só, então eu tenho o grupo, a categoria, a subcategoria, então esses produtos, né, eles permitem análises detalhadas, os chamados drill down ou roll up, né, então, drill down, né, vocês já devem ter visto, quando tem lá nos meus dados, que tem um maisinho lá, né, aí eu tenho aqui, por exemplo, Brasil, aí eu clico no Brasil, aqui no maisinho, aí vai abrir aqui, né, a região. Aí eu cliquei no Brasil ali, agora ele não tá maisinho mais, né? Ele tá um tracinho aqui, tá? Aí eu abri as regiões, né? Norte, opa, o maisinho aqui, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O Sul, nós clicamos aqui no Sul, aí no Sul já aparece aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Então aqui está com maisinho aqui. Aí se a gente clicasse no maisinho, aí abre as cidades, por exemplo. Então quando a gente está indo do geral e mergulhando, entrando na informação, nós estamos fazendo drill down. Mas se eu clicar aqui, né, e fechar, então eu tirei, desapareceu essas informações aqui, elas agruparam no sul, nós estamos fazendo o quê? Roll-up. Então, drill down, quando eu parto do geral e vou mergulhando, aprofundando na informação, e quando eu vou subindo, né, eu vou fazendo roll-up. Então, esse exemplo aqui, olha, eu tenho o grupo do produto, se eu abrir por grupo, eu tenho a categoria, se eu abrir a categoria, eu tenho as subcategorias dentro da categoria. Então, se eu estou partindo de grupo para subcategoria, eu estou fazendo drill down. Se eu estou partindo de subcategoria e vou agrupando até chegar em grupo, eu estou fazendo roll-up. Então, a gente trabalha com isso o tempo inteiro, né? Esses processos de mergulhar na informação, de aprofundar e de voltar. Aqui a gente tem, né, então, outras dimensões, localização, tempo, tá? Então, normalmente, nos nossos sistemas de origem, a gente não tem a dimensão, a tabela tempo, tabela calendário, na maioria das vezes não tem, mas lá eu tenho data da venda, por exemplo, tá? Tem uma determinada tabela que eu tô, né, a gente está analisando venda e eu tenho data da venda. Então, eu tenho a data da venda que foi 28/7 de 2021. Então, a data da venda é essa aqui. O que nós teremos na nossa modelagem? Isso vocês vão ter que fazer aí no trabalho de vocês, tem que ter, tá? Nós vamos criar uma dimensão, que a gente pode chamar de tempo, ou o nome que vocês quiserem, tá? Então, a nossa dimensão vai ter mais ou menos essa estrutura. Ela vai ter a chave, que a gente vai chamar de tempo key, aí ela vai ter a data, ela vai ter dia, mês, ano,
dia da semana, abreviação do mês, e blá blá blá, e tudo que tiver direito aqui. Então, como, né? Aqui vai ter 20/7/2021. Então, isso é que dia? É dia 28, é o mês 7, é o ano 2021, é o dia da semana, né? Segunda, começando na segunda, 1, terça 2, aqui é o dia 3, então abreviação, por exemplo, é a abreviação do mês, então é julho, então a gente tem todas essas informações aqui, a gente vai ter essa dimensão, né? Então essa é a chave 1, a chave 2, a chave 3, então por que a gente tem isso, né? Queremos saber as vendas do mês 7, eu não preciso fazer conta nenhuma, né? Eu vou lá e, né, eu faço o join da dimensão tempo com a minha tabela de vendas pela data, então eu sei as vendas do mês 7, do mês 8, do mês 9, do ano de 2020, 2021, 2022, vendas da quarta-feira, vendas do mês de julho. Então a gente tem essa dimensão tempo, né? Ela não está no nosso sistema de origem, mas a gente cria ela no nosso modelo multidimensional, a gente cria essa dimensão tempo no nosso Data Warehouse, e ela é completamente importante, ela é muito importante, porque ela nos ajuda a entender o negócio na perspectiva das unidades de tempo, né? Quais são as unidades? Dia, mês, ano, semana, dia da semana, depende do negócio que nós estivermos fazendo, depende do que nós tivermos de data no nosso sistema de origem, né? Mas é uma dimensão muito importante quando nós estamos tratando aí da modelagem do nosso Data Warehouse, tá? Então, né, tem aí algumas outras características, e a gente tem, então, a tabela fato. Se na tabela dimensão nós tínhamos, né, o registro grande, então, quando a gente está falando lá da dimensão, né, dimensão, o registro, a linha muito grande, com muito texto, mas poucas linhas, menos linhas. Então, né, aqui grande, o tamanho da linha grande, o registro muito grande, o nome, categoria, blá, 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 e menos linhas. Aqui a gente vai falar de poucas linhas na dimensão. Na fato, a gente já tem o contrário. A gente tem poucas colunas e a gente tem muitas linhas. Então, o registro, né, ele é pequeno, poucas colunas, pequeno e muitas linhas. Normalmente, na nossa tabela fato, as colunas que a gente tem aqui, tá? A gente tem aqui, a gente não tem textos na nossa tabela fato, tá? As colunas da nossa tabela fato são colunas numéricas, normalmente, tá? A gente não tem texto, né? Eu não tenho aqui nome do cliente, tá? Então, nome do cliente está lá na dimensão. Então, a tabela fato, nas nossas tabelas fato, na dimensão, a linha, o registro é muito grande, tá? Muito grande o quê? Eu tenho várias colunas e tem muitas colunas texto, né? Então, eu tenho o código do cliente, o nome, o CPF, gênero, blá, 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 blá. Então, é um registro enorme, tá? Para eu armazenar o nome, por exemplo, eu preciso de 60 caracteres. Então, tem uma coluna que tem 60 caracteres. Então, o tamanho do registro é muito grande. Mas eu tenho normalmente menos linhas. Quando eu estou falando da tabela fatos, de vendas, então eu tenho muitas linhas, mas eu tenho um registro pequeno. Eu tenho o código do cliente, o código do produto, o código da data, a chave da data, quantidade e valor. Então eu tenho poucas colunas numéricas, mas eu tenho muitas linhas, tá? Então, grandes quantidades de linhas. Colunas pequenas, normalmente poucas, e grande quantidade de linhas, de milhões para bilhões. E a gente acessa as tabelas fato, né? Eu acesso as vendas, quantidade vendida por data, por produto, por cliente, por loja.
Então eu acesso as tabelas fato pelas dimensões. Como assim, né? Antes de acessar o valor vendido, eu já selecionei a data, eu já selecionei o cliente, eu já selecionei o produto. Então a gente acessa as tabelas fato pelas nossas dimensões, tá? Então, né, já falamos aí, olha, o que são fatos comuns? Receita, lucro, preços, custo. Então, tem várias possibilidades aí de situações de serem tabelas fato, tá? As tabelas fato, né? Então, a gente falou de ter tabelas com diferentes níveis de agregação. Imagina que eu tenho lá, né, que eu esteja fazendo o Data Warehouse para o McDonald's e a gente uma das nossas tabelas fato seja vendas. Então, nas vendas, o que a gente tem, né? A gente vai ter para cada, né? Eu tenho lá, eu tenho o cliente, customer key, o product key, data. Então, o que eu tenho, né? Eu vendi um sanduíche McChicken para o cliente 1 na data 1. Tá? Então, aqui a quantidade e o valor, né? A quantidade e o valor. Então, eu vendi para o cliente 1, eu vendi nuggets, que é o produto 2, na data 1. Para o cliente 1, eu vendi o produto 3, que é um refrigerante, na data 1. Então, eu estou armazenando, né, no maior nível, na maior granularidade possível. Ou seja, né, eu estou armazenando na minha tabela fato todos os detalhes possíveis. Então, eu estou armazenando na maior granularidade. Mas eu poderia, por exemplo, né, fazer uma agregação por produto. Então, se nós fizermos agregação por produto, eu quero fazer na minha tabela de vendas, né, eu vou agregar por produto, por data, por exemplo. Se eu agrego por produto e por data, eu perdi a informação cliente, porque eu vou ter lá o produto 1, vendeu quantas unidades na data 1, né? Mas aí eu não vou saber para quem que vendeu. Pode ser o cliente 1, o 2, o 3, o 5. Então, quanto maior a granularidade, quanto maior o detalhe, maior o nosso poder de análise, de entendimento, de exploração, né? Mas ocupa mais espaço, é mais pesado o processamento, então, né, depende das escolhas que nós formos fazer aí para a forma de armazenar isso, tá certo? Então, né, aqui tem um exemplo, então, olha só, do Snowflake, eu falei para vocês, então qual que é a diferença lá do Estrela? Aqui, por exemplo, olha, eu tenho a tabela cidade e tenho a tabela região. Então é mais fácil para manter e fazer backup e representa a hierarquia dimensional diretamente por tabelas normalizadas. Então é mais fácil de entender, de manter e fazer backup, tá? Eu acho que basicamente é essa a diferença. E a constelação de fatos, então aqui a gente tem um fato que chama reservas, fato 1, e a gente tem uma outra, exemplo aqui de um hotel, tá? E o outro aqui, o fato 2, checkout. Então essa é a tabela 2. Então olha só, eu tenho, né, imagina que eu estou fazendo isso para a rede de hotéis Ibis. Então eu tenho hotel, eu tenho agência de viagem, eu tenho qual é o cliente, o tipo de quarto, promoção. Essas aqui são dimensões. D1, D2, D3, D4, D5. Então, por acaso aqui, todas as dimensões estão ligadas a todas as tabelas fato, mas não necessariamente precisaria ser, tá bom? Quando a gente armazena, né, a gente opta, a gente escolhe por armazenar os dados agregados, né, ao invés de eu armazenar cada uma das linhas para cada produto, para cada cliente, para cada data, para cada detalhe lá do McDonald's, eu posso escolher armazenar esses dados agregados. Então, reduz custos né, quando eu vou armazenar isso agregado, né, eu vou reduzir custos de armazenagem e backup, eu vou reduzir o uso de processamento de CPU, eu vou incrementar a performance, eu vou, né, conseguir gerar os relatórios mais em alto nível, e aí a gente vai, né, o que é esse trade-off, né? O quanto que eu ganho nessas coisas, eu estou ganhando nisso aqui, mas eu estou perdendo no detalhamento, no uso detalhado dos dados. Então, né, o que a gente faz é
eu quero ganhar mais nesses fatos aqui, nesses itens, ou eu quero ganhar mais no uso detalhado dos dados? Se a gente quiser mais o uso detalhado dos dados, a gente abre mão dessas coisas aqui. Principalmente em dias atuais, que o custo dessas coisas aqui caíram muito, armazenamento, backup e o uso de CPU, né? Então, preço de equipamento, principalmente armazenamento e backup, né? Os custos disso vêm caindo substancialmente ao longo dos anos, tá? Há 20 anos atrás, isso era extremamente caro, né? Então, a gente tinha que ficar extremamente preocupado com redução de custo de armazenagem. Hoje já não é o caso, tá? Então, isso já caiu substancialmente o preço dessas coisas. Então, às vezes a gente tem dois níveis de granularidade, tá? Então, a gente armazena dados agregados em disco, por exemplo, e armazena detalhes em fita, e, enfim, depende da escolha que a gente vai fazer. Essa história de fita também já está bem em desuso, já não é mais o detalhe não, tá? Aí a gente vai integrar dados, né, que a gente está falando. Então, olha só, imagina que eu seja uma instituição financeira, então eu tenho, imagina que eu seja o Banco Itaú, então eu tenho um sistema, que é o sistema, um software, um sistema, uma plataforma, tá? Que seja o sistema de poupança, outro de empréstimo, outro de depósito, outro de cartão de crédito. Isso realmente nos bancos são sistemas diferentes, tá? São plataformas totalmente diferentes. Para vocês terem uma ideia, no Banco Itaú, por exemplo, né, as equipes, enfim, né, eles tratam como empresas independentes e concorrentes. Então, se eu sou, né, trabalho com o produto poupança, eu não conheço os dados, né? Eu não sei se o meu cliente ele tem empréstimo, se ele tem depósito, se ele tem cartão de crédito. São bancos de dados, sistemas, equipes totalmente separados, totalmente diferentes. E como que eu vou construir um data warehouse dessa bagunça toda, né? Então a gente tem que preocupar com algumas coisas. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, em poupança, né? Eu tenho uma variável que é nome. Aí eu tenho aqui empréstimo, é nome devedor. Nome devedor, por exemplo. Mas nome devedor é o mesmo nome lá da poupança, né? Então, mesmos dados com nomes diferentes, dados diferentes com o mesmo nome, né? Então, eu tenho aqui nome, e o nome aqui é o nome do cliente. Aí eu tenho aqui nome, mas o nome aqui é nome do produto. Então, são os dados diferentes, mas têm o mesmo nome. Os dados estão só nesse banco do depósito e não tem ele em lugar nenhum. São diferentes chaves, mas com o mesmo metadados. Então, quando a gente está pensando em construir esse ambiente, esse data warehouse, tá, de uma forma mais ampla, são todas as questões que nós devemos nos preocupar, nos ater, despender energia, e se a gente não trata essas questões muito bem, a gente certamente vai produzir coisas com muito ruído lá na frente, tá? E aí a gente vai pensar depois na transformação de dados, né? Então, como que a gente vai extrair, transformar esses dados? Aí a gente precisa de pensar, né? Eu já comentei isso com vocês, eu tenho no sistema A, eu tenho a codificação de masculino e feminino, 1 e 0 na B, X e Y na C, male e female na D. Então eu vou transformar isso para quê? No meu data warehouse, né, eu vou utilizar MF, unidade, então, né, centímetro, feet, jardas. Então, eu vou deixar o que aqui na minha unidade, aqui na frente, tá? No meu data warehouse. Então, eu vou ter que transformar isso tudo para essa unidade, para eu armazenar no meu data warehouse, né? Então, o nome do campo, balance, bal, curbal, barcur. Então, né, tudo que tiver nessas aplicações com esse nome, nós vamos armazenar tudo nesse campo que nós vamos criar aqui no nosso data warehouse. Então, são exemplos, né, dos tipos de transformação que a gente vai fazer, como que a gente vai gravar isso lá. E além disso tudo, né, quais são outros termos aí nesse processo de transformação de dados que a gente vai ver? Então, a gente tem extração, condição, merge, house holding, enriquecimento, score, carga, validação. São termos que alguns deles vocês já são bem familiarizados, outros a gente vai tratar bastante aí, né? Então, esses aqui, né? Extração, condição, merge,
carga, validação, carga, né? Esse aqui, carga, merge, condição e extração, são termos de banco de dados normalmente, né? Vou extrair dados de uma tabela com determinada condição, vou fazer join das tabelas, vou fazer merge e vou fazer a carga disso em outro lugar. Enriquecimento é quando a gente busca dados de fonte externa. Por exemplo, né, eu tenho na minha base de dados, eu tenho lá os meus clientes que têm o CPF. Aí eu vou lá no Serasa Experian e vou comprar deles enriquecimento de dados. Eu falo assim, Serasa Experian, eu estou te mandando 1 milhão de CPFs, você me devolve a renda quanto que cada um desses CPFs tem de renda informada, quanto que eles ganham. Então a gente está fazendo o que nesse caso? A gente está enriquecendo os dados, estou buscando informações de outras fontes, de outros lugares, né? A gente faz score, por exemplo, né, propensão à inadimplência, etc, etc. A gente valida também determinadas condições. E aí, o que é esse conceito de householding, tá? Householding é o seguinte, né? Aqui em casa temos a Cecília, eu, o Pedro e o André. Então, né, nós somos clientes de determinada empresa. Então, cada um de nós tem um aparelho celular. É hipotético, assim, nós temos aparelho celular, mas por acaso estão todos em meu nome. Mas imaginem que estivessem em nomes diferentes, em CPFs diferentes, né? Mas nós somos o mesmo domicílio. Em muitos aspectos, nós somos os mesmos consumidores. Mas, sob algum ponto de vista, né, se olhado pelo código do cliente, nós seríamos 4 clientes diferentes, mas nós estamos sob o mesmo endereço. Então, o endereço é exatamente o mesmo. Então, a ideia de householding, né, é nós verificarmos nas nossas bases de dados, de uma forma geral, né, se a gente tem mais de um consumidor, mais de um cadastro, no mesmo endereço. E muitas vezes nós queremos tratar só o endereço. Nós não precisamos de tratar cada um dos indivíduos individualmente. Isso era muito normal anos atrás, quando as empresas enviavam catálogos, principalmente empresas americanas, né? Era muito normal eles enviarem catálogos para a casa dos clientes. Então, e os catálogos eram caros para produzir e eram caros para enviar. Então, imagina, né, a minha situação aqui em casa. Nós não precisaríamos de 4 catálogos, né, de produtos de oferta. Nós precisaríamos de um catálogo só. Então, se a gente trata, né, se a gente adota esse conceito de householding, ao invés de gastar para enviar 4 catálogos aqui para casa, nós iríamos enviar um catálogo só. Então, em muitos momentos, esse conceito de householding é extremamente interessante, tá? Etc, etc. Beleza. Então, a gente já falou das características do Data Warehouse, orientação por assunto, integrado, não volátil, variável no tempo, granularidade, data marts, são características aqui de Data Warehouse. Beleza. Então, chegamos aqui, ainda não entramos na modelagem propriamente dita, a gente vai fazer isso, começar a modelar efetivamente na nossa aula de segunda-feira, tá? Então, a ideia nessa aula de hoje foi apresentar a nossa principal pegada, esse conceito o conceito de Data Warehouse, o que é, como funciona, e como que nós fazemos a modelagem multidimensional. Então, nós falamos dos elementos da modelagem, nós falamos de tabela fato, e nós falamos das tabelas dimensões, e nós falamos da abordagem estrela, da abordagem constelação, da abordagem snowflake, ou floco de neve, e na aula de segunda-feira a gente vai modelar efetivamente. O que a gente vai fazer? A gente vai ver um modelo relacional, então a gente tem aqui um modelo relacional, um banco de dados relacional, né, que é a mesma coisa que está aqui, olha só, então aqui está textual, aqui está em forma de diagrama, e a partir disso nós vamos criar o modelo multidimensional. Então a gente vai começar a aprender como que a gente faz isso, que a gente olha o nosso modelo relacional e a gente cria o nosso modelo dimensional. Por isso é muito legal que no máximo segunda-feira vocês já tenham aí qual banco de dados vocês irão trabalhar. A gente tem exercícios, tá? Aqui no próprio slide, esse aqui é um exercício que a gente vai fazer, mas vai ser na segunda-feira. Tem lista de exercícios que eu vou disponibilizar para vocês já também para fazer, tem muitos exercícios, mas o ideal é que vocês já tenham um banco de dados para a gente começar já
a trabalhar e fazer com o banco de dados que vocês forem trabalhar. Beleza? Dúvida, pergunta? Tem alguém aí ainda? Tô aqui, Zé. Faz sentido, não faz sentido? Como é que foi aí? Zé, faz sentido. Só tem uma dúvida, Zé, em relação àquelas atualizações, quando você vai fazer do banco de dados para o Data Warehouse. Você faz periódica ou de acordo com um gatilho? Normalmente, Iago, assim, a gente tem o processo de carga dos bancos operacionais para esse ambiente de Data Warehouse, na maioria dos casos, ele é diário. Então, por exemplo, né, eu sou uma empresa de telecomunicações, e como diz aqui na nossa terra, o pau tá caindo na folha, hoje o dia inteiro. Tem gente vendendo, falando, ligando. Então, dá 10 horas, a gente faz o corte. Então, tudo que foi processado até 10 horas de hoje, aí eu faço o corte, extraio todo esse movimento, e isso estará no meu Data Warehouse amanhã. Então, o Data Warehouse, normalmente, ele é atualizado com D-1. Então, eu tenho tudo que foi, né, feito hoje, isso estará no Data Warehouse amanhã. Então, quando você vai trabalhar lá no seu Data Warehouse, que a gente está trabalhando com isso, normalmente é D-1, é o que foi feito até hoje. É o padrão, é o mais comum. Mas dependendo do seu negócio, você poderia fazer isso de hora em hora, você poderia criar outras estratégias. Não é o comum. O comum é, né, de a gente fazer isso normalmente uma vez por dia. Até porque, por mais tecnologia que a gente tem, velocidade, máquina, processamento, tem processos aí que demoram. Tá? Então, não são coisas exatamente triviais, ou dependendo do volume e tal. Então, aí, nos sistemas operacionais, Iago, normalmente, né, esses sistemas, eles precisam de sofrer, se não são, eles precisam de sofrer alguns ajustes, algumas coisas. Por exemplo, né, eu teria a estratégia de todo dia ir lá na minha tabela de clientes do meu sistema e trazer toda a tabela para cá de novo, tá? E aqui eu tratar, ver o que foi alterado ou não. Isso muitas vezes é inviável. Então, o que o sistema lá de origem ele, né, normalmente requer que ele faça? Que em qualquer inserção, alteração que tenha tido lá, que ele altere uma data da última atualização, por exemplo, data da última atualização, data da última inserção. Então, o meu processo, ele só vai trazer lá daquelas tabelas o que foi alterado hoje, entendeu? O que teve hoje como data de alteração. Então, a gente tem que ter algumas estratégias para o que eu trago, o que eu já trouxe, não preciso trazer. Aí depende de volume, de tabelas, de dimensões, mas normalmente não é uma coisa que, digamos assim, é online ou disparada por algum gatilho, não. Normalmente são periódicos mesmo. Então, deu 10 horas da noite, né, o meu processo dispara, aí muitas vezes, né, dependendo da tabela, eu bloqueio a operação que está fazendo no banco de dados. Isso é coisa rápida, é coisa às vezes de segundos, alguma coisa assim, mas, né, enfim, é mais ou menos assim que a coisa funciona, entendeu? Era isso? Respondeu? Só mais uma dúvida. É comum que nesses data warehouse dê cargas em apenas algumas tabelas, por exemplo, de cliente e de vendedor, não preciso atualizar diariamente, porque não muda tantas, não, de hora em hora, porque não muda tanto, mas em questão de venda, para o pessoal do comercial já ir se habituando para vendo que já foi vendido no dia. É comum a atualização, aumenta algumas tabelas? Pode ser, por exemplo, às vezes não de hora em hora, tá? Mas às vezes 2 vezes ao dia, orientação, alguma atualização de duas vezes ao dia, por exemplo. Então, pode ter estratégias diferentes, alternativas, entendeu? É que muitas vezes, por exemplo, para o vendedor, para ele ver a venda, que é assim, às vezes tem operação ou tem implementação que você vai fazer que você vai fazer lá no sistema operacional mesmo, entendeu? Se você precisar de informações em tempo real ou muito próximo do tempo real, aí isso não estará no Data Warehouse. Você às vezes implementará isso lá no sistema mesmo de origem, dependendo do que você precisar. Mas tem possibilidades, tem alternativas, né?
mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada demanda é uma demanda. Às vezes, se houver necessidade de situações muito próximas do real time, às vezes a melhor estratégia, né, é implementar alguma coisa lá no sistema operacional mesmo, entendeu? Depende da estratégia. A gente tinha, por exemplo, numa empresa de cobrança, né, então construímos o Data Warehouse, levamos uma série de informações para lá, mas tinham coisas que dependia ali do se o cobrador apertou um Enter. Então nós construímos dashboards lá no sistema mesmo de atendimento, de cobrança, para algumas coisas, né? Para algumas coisas que precisariam de resposta muito imediata. E outras, né, nesse processo maior, nós construímos os dashboards, as análises todas no Data Warehouse mesmo. Respondido? Obrigado pela pergunta, Iago. Fico feliz. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Sim, não? Não, professor. Vou parar aqui a gravação, então.